pessoal, tudo bom com vocês? Gente, eu tô muito feliz que a gente tá quase batendo aí a meta de 1.000 inscritos. Falta aí uns cento e algumas coisas, tá? Eu sou péssimo em matemática. Faltam 185 inscritos, pessoal. Se a gente consegue isso até o fim do mês, quem sabe, né? Com a ajuda de vocês, eu acho que eu conseguiria. Se vocês pegarem o vídeo e compartilhar com os amigos, mandar para outras pessoas que gostam desse mundo literário ou que queiram gostar do mundo literário, mandem o link do canal para eles se inscreverem. Isso ajuda bastante o meu trabalho, tá bom? Pessoal, eu sei que no meu público que está inscrito no meu canal, eu tenho pessoas que gostam dos áudios de poesias que eu posto, que gostam dos textos que eu narro, textos de minha autoria, e eu posto aqui no canal, né? Então tem um público que gosta bastante. Mas também eu sei que dentro do meu canal tem novos autores, tem escritores, pessoas aspirantes a escritores que sonham em escrever um livro, que sonham em ser autor de alguma obra. E então eu vou começar também a produzir. Eu já fazia isso há muito tempo atrás, no início do canal, só que agora eu vou voltar, vou começar a produzir conteúdo destinados a estas pessoas. E no vídeo de hoje eu vou logo quebrar um tabuzinho. Na verdade, não é que seja um tabu, mas é que é uma dúvida que muitas pessoas me perguntam, tanto leitores quanto novos escritores ou aspirantes a escritores. Me perguntam se é difícil escrever um livro. Então no vídeo de hoje eu vou responder essa dúvida, pessoal. Escrever um livro. Primeira coisa que a gente tem que pôr na cabeça, né? A gente pensa assim, cara, eu acho que para escrever um livro ele tem que ter uma ideia muito mirabolante, uma ideia, uau, bem complexa e tudo mais. Não é necessariamente isso. Nós sabemos que um livro, a categoria livro, ela é bem maleável, né? Tem livros técnicos, livros didáticos, aí tem os livros literários, né? Então você tem que entender uma coisa. Você é bom no quê? Você tem que entender isso. Você tem que logo estudar a si mesmo e saber do que eu sou bom. Por exemplo, eu sou bom com poesias, sou muito bom com fazer riminha, tudo mais. Então eu vou produzir, obviamente, um livro de poesias, um livro de poemas. Então já não vai ser tão difícil escrever um livro, porque eu vou escrever daquilo que eu sei, entende? Então, por exemplo, se você é uma pessoa mais acadêmica, que gosta de fazer pesquisas, projetos no meio acadêmico e tudo mais, óbvio que você vai apostar em escrever daquilo que você conhece. Então você vai, provavelmente, e é o mais recomendado, escrever um livro daquilo que você sabe sobre o meio acadêmico, entende? Então por aí você já deve ter uma noção de que não é tão difícil escrever um livro. O problema é que as pessoas não conseguem organizar isso estrategicamente dentro de um livro, que não é simplesmente vomitar tudo em papéis e fazer um leitor engolir aquilo, entende? A gente tem que entender uma coisa muito importante: ser escritor não é um trabalho tão fácil quanto as pessoas pensam. Só escrever e tudo mais. Não, escritor sofre bastante, pessoal. Já é uma categoria de pessoas no Brasil, principalmente no nosso país, que não é tão valorizada, até porque escritor nem é mais profissão. Saiu até dessa categoria de profissão, infelizmente. Nós que somos autores e escritores, a gente indaga, é minha profissão, ser escritor, mas infelizmente ela não é uma categoria como profissão, digamos assim. Então o que acontece? Quando o escritor ele tem uma ideia, quando você do outro lado tem uma ideia de escrever um livro, você imagina a sua história aqui na sua cabeça, você imagina ela maravilhosa, lindamente, começo, meio e fim, clímax, vilões e tudo mais, cenas, aventuras, seja literário ou não, ficcional, tudo, você imagina tudo. O problema é você conseguir passar tudo isso para o papel exatamente da forma que você imaginou. E é mais difícil ainda, esse que é o desafio, fazer um leitor que você nem tem tanto intimidade, digamos assim, não tem contato, fazer um leitor que quando ele encontrar o seu texto, encontrar o seu livro, o seu conteúdo que você escreveu, o difícil é fazer ele imaginar a mesma coisa que você imaginou, do mesmo jeito. Eu imaginei um elefante rosa, então você tem que fazer o leitor imaginar aquele elefante rosa. Então esse é o difícil. Você tem que fazer do seu texto as palavras, você tem que fazer as palavras transformarem na sua imaginação e fazer o leitor se transportar para a sua história. E ele tem que visualizar bem aquilo que você visualizou. Porque não tem nada mais chato e confuso você imaginar uma coisa belíssima e quando você passar isso pro papel, ficar tipo uma coisa muito, sabe, uma coisa muito
crua, muito fraca, que quando o leitor for ler, ele não vai entender nada, bulhufas. Ele vai ver uma coisa totalmente sem pé, sem cabeça. Então você tem que selecionar bem as palavras, você tem que escolher muito bem as expressões, pontuar muito bem o seu texto. Gente, pontuação conta muito. Todo um texto, ele é ritmado, ele tem uma sonoridade, ele tem um ritmo, entende? Então você tem que pontuar bem o seu texto, tem que selecionar bem as palavras para dar um ritmo gostoso de se ler no seu texto. Alguns professores já disseram para mim, e eu concordo com eles, eu acho que todo professor concorda, eu acho que todo escritor concorda. Um texto, ele é como uma costura. Ele tem que ser bem estruturado e bem costurado, parágrafo por parágrafo, na poesia, estrofe por estrofe, seja onde for. Ele é uma história. Então ele tem que ser bem costurado, começo, meio e fim, clímax, tudo bonitinho, enredo, desfecho, tudo bonitinho e bem costurado. Entende? É assim que a estrutura do texto tem que ser. Então, quando eu encontro novos autores, novos escritores que irão escrever um novo livro, eles me mandam os textos deles para me darem uma lida, para saber se está no rumo e tudo mais. Eu sempre encontro esse erro. Quando a pessoa não escolhe bem as expressões, quando ela faz a repetição de palavras, entende? E a pontuação não agrada muito, não fica muito interessante, quebra o ritmo do texto. E eu vejo também muitos erros. Ou quer dizer, eu vejo muito esse erro nos textos de novos autores, que é aquela questão de detalhamento. Muitos deles se preocupam bastante em detalhar o ambiente, em detalhar o local onde acontece a cena, do que o foco na cena, entende? Então ele resolve detalhar, seja um castelo, seja a casa, seja a rua, seja onde eles forem, detalham, eles colocam tanta descrição do local que fica exaustivo e perde o foco da história, perde o foco da cena, entende? Se era um casal se beijando na praça, ele vai descrever a praça inteira, vai falar crianças brincando na praça, ele vai falar disso na praça, vai falar daquela árvore na praça, vai falar da cor do chão da praça, mas ele não fala exatamente a cena. E quando ele vier falar da cena, quando chega na cena em si, que era para ter falado desde o início, o leitor ele já fica, poxa, né? Perdeu até o tempero da história. Então tem que se preocupar muito com isso. Se o local, se o ambiente onde os personagens estão ter, tipo assim, um grande peso na cena, um grande peso no teu enredo, então pode descrever, mas não exagere naquela descrição, entende? Então, escrever um livro é difícil? Eu não vou falar que é fácil. Tá, é difícil. É difícil escrever um livro, porque você tem que estudar, não é simplesmente pegar um papel ou pegar o seu computador e começar a escrever. Você tem que estudar, você tem que entender. Por exemplo, se você for um autor de ficção, se você quer escrever um livro de ficção científica, você for falar de tipo viagem no tempo, essas coisas, meu querido, não é simplesmente você ter a ideia e começar a criar viagem do tempo, o carinha aperta um dispositivo aqui, de repente ele vai pro passado, vai pra era dos dinossauros, vai pra pré-história, tudo mais, vai lá conhecer Jesus no passado. Não, gente. Com todo respeito, tá bom? Não é isso, pessoal. Você tem que estudar. Você tem que estudar a lei do espaço e tempo, você tem que estudar a ciência real, você tem que estudar artigos científicos sobre esse assunto para você dominar aquilo. Não é simplesmente falar de viagem no tempo, eu tenho que conhecer se existe essa possibilidade, por que, que não existe, por que, que fisicamente é possível ou não é possível, por que, que isso, por que, que aquilo, você tem que entender o assunto, você tem que conhecer os dois lados da moeda para poder escrever a respeito. É isso que eu quero dizer para vocês. Eu, por exemplo, quando eu fui escrever um livro de literatura fantástica, quando eu fui escrever meu primeiro livro de literatura fantástica, que foi o último dos Roys, eu tive que estudar mitologias, porque eu ia usar criaturas, eu ia usar dragões, trolls, ia usar várias criaturas, e eu precisava estudar mitologia, entende? E eu estudar feitiçaria e tudo mais, eu tive que estudar um pouco de feitiços, de bruxaria, tive que estudar mitologia nórdica, mitologia grega,
Tive que estudar várias criaturas, então, tipo, é um estudo exaustivo, mas que é necessário para que você entregue um texto, um livro de qualidade. Um livro que as pessoas leem e falam: poxa, foi bem complexo, foi bem estudado, foi bem colocado, tá bem interessante, tá todo coeso, todo coerente. Então, isso é um bom livro. É isso, pessoal. É resumindo. É difícil sim escrever um livro, porque você precisa, é necessário conhecer os dois lados da moeda, entender como funciona, que cor tem, entender que textura tem, entende? E eu queria finalizar esse vídeo para você que queira escrever um livro, que você que gosta de escrever livros, é uma coisa bem importante. Você tem que entender uma coisa. Escrever um livro, eu vou usar aqui vamos usar um pouco da imaginação, pessoal. É como se você fosse basicamente isso daqui: escrever uma história para uma pessoa que é deficiente visual, tá? Porque é muito difícil. Você tem que fazer ela imaginar todo aquele mundo colorido que você imaginou, todo aquele mundo ficcional que você criou, seja ele ficcional ou não, você tem que fazer uma pessoa visualizar tudo isso. Eu tô dando um exemplo, pessoal. Então, é como se você transcrevesse esse texto, escrevesse, na verdade, transcrevesse ele em Braille para a pessoa que é deficiente visual poder ler. E ela vai ter que visualizar tudo aquilo. Ela vai usar a imaginação dela. E é mais interessante ainda quando você consegue, na verdade, é o ponto X, é o momento crucial, fazer essa pessoa poder visualizar todo aquele mundo que você criou, ou tudo aquilo que você quis expressar no seu texto. Ela tem que sentir a emoção, ela tem que se arrepiar como você se arrepiou quando escreveu aquela cena, entende? Então é basicamente isso. Tanto pessoas que são deficientes visuais ou pessoas que não são, você tem que fazer as duas imaginarem a mesma situação, imaginar a mesma cena, sentir as mesmas emoções, entende? Então é isso, entende? Eu usei essa, esse exemplo, pessoal, tá bom? Não é ofendendo ninguém, mas é um exemplo, entende? É como se fosse isso. Você tem que fazer essa pessoa, seja ela deficiente visual ou não, cega ou não, poder visualizar aquele mundo que você criou. Tá bom, pessoal? É isso. Então, se você gostou do vídeo, deixe seu gostei, tá bom? Compartilha, comente. Se você quiser fazer alguma pergunta, se você ainda tem alguma dúvida, você pode deixar nos comentários ou mandar pelo e-mail, não sei. E eu vou responder em outros vídeos, tá bom? Durante aí a semana eu vou estar gravando vídeos para dar um pouco de orientação para novos autores, tá bom, pessoal? Eu sei que sou muito jovem, eu sou um autor ainda muito desconhecido, mas daquilo que eu conheço eu quero passar um pouco para vocês, tá bom? Se você ainda não conhecia as minhas obras, você pode ir lá no site da editora, então você pode ir nas livrarias e conhecer aí os meus livros. Eu tenho 9 livros publicados na editora Frost. Ela também está disponível na Americanas, na Cultura, na Submarino, na Mercado Livre, na Amazon. Então vocês podem ir lá. E aproveite que no site da minha editora está com frete grátis para todo o país. Então se você quiser comprar aí um livro meu, você pode ir lá acessar e escolher um livro, tá bom? Para poder comprar, tá bom, pessoal? Então, forte abraço e até o próximo vídeo.